Hoje é mais um dia aí pra gente falar de cinema brasileiro, dessa vez com um filme que é uma espécie aí de Meninas Malvadas, só que com garotas neopentecostais, com um monte de filtro neon, e vamos ver o que sai disso tudo. Uma gangue de garotas perfeitinhas tenta fazer com que outras garotas também ajam segundo a moral e o bom costume. Quem sai da linha acaba tendo um encontrinho violento com o grupo. Bom, como sempre, é um prazer falar de cinema nacional e eu acho que esse filme ele vai render aí boas discussões. O Nathan lembrou aí de Meninas Malvadas, mas eu lembrei aí de um filme aí que a gente já fez crítica aqui no canal também, já fazendo aí o merchan, é o Divino Amor. Pra mim esse filme é meio que ele acontece no mesmo universo, só que a ala mais jovem ali da igreja é retratada no Divino Amor. Mas aí isso é assunto pra gente discutir ao longo do vídeo. E vale lembrar que esse filme ele estreou com classe, porque ele foi exibido na quinzena de realizadores do Festival de Cannes de 2021. Pois é, eu acho que Meninas Malvadas e Divino Amor está mais próximo do que parece, né? Esses filmes aí de sociedades, de aparências, que a gente tem personagens perfeitinhos, que a gente vê que nos ruídos eles acabam ali revelando uma faceta bastante maquiavélica, né? De maltratar, de julgar, e o processo, né, desses dois filmes e agora também de Medusa é justamente esses personagens entenderem, aceitarem os desejos e tem esse processo ali de amadurecimento, de libertação. Mas enfim, antes de a gente falar do filme em si, né, estamos falando aí de uma diretora jovem, com personagens jovens, numa história jovem, e quem também está jovem aqui hoje é nosso querido Éder, né? Deu a cara a tapa aqui, e assim, acho que rejuvenesceu uns 10 aninhos aí com esse novo look. Nathan, primeiramente, acho que não é possível rejuvenescer 10 aninhos, porque senão eu ficaria com uma cara de criança. Mentira! Mas assim, na verdade eu sou uma cópia do verdadeiro Éder que saiu de férias, entendeu? Então logo ele volta com bigode. Na verdade esse bigode foi um erro de percurso, que é um assunto para outro vídeo. Não tem mais nada o que dizer, acho que uma imagem, no caso aí uma falta na imagem diz mais do que 1000 palavras. E aí, para começar a falar do filme aqui, eu acho interessante onde a Anita Rocha da Silveira, né, que é a diretora desse filme, se coloca aqui no cinema brasileiro, porque a gente tem muito forte aqui no cinema recente duas tendências, né? Essa tendência de filmes novelescos, né? Com essa estética que é muito puxada da televisão, da nossa dramaturgia, que a gente sempre fala aqui desse plano e contraplano, né? Imagens muito pautadas, montadas ali de acordo com um diálogo. Então, o personagem fala, filma ela, a outra fala, filma a outra. E também a gente tem uma outra tendência, né, desses filmes mais realistas, né, que às vezes a câmera até meio que se faz ali ausente, né, tá mais ali para observar enquanto os personagens passeiam pela tela. E o que eu acho que é interessante é que a Anita aqui, ela não se filia a nenhuma dessas tendências, né, ela tá muito mais próxima desse cinema de espetáculo hollywoodiano que a gente tem ali de filmes de ação, de filmes teen movies, né, não à toa esse aqui também tem toda ali a gramática desses filmes, do que a gente tá acostumado a assistir produzido aqui no Brasil. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? São esses filmes que tudo é filmado pra câmera, né? Então a gente tem essa fileira de personagens que vão andando como se fossem ali os Vingadores, os Power Rangers, olhando ali pra câmera, se aproximando dela. É toda uma cena que vai construir um suspense pro que tá do lado que a câmera não tá conseguindo filmar do rosto, e aí a conclusão da cena é quando ela vira e a gente revela essa cicatriz. E eu acho que essa escolha é muito conveniente porque o filme ali tá contando, né, dessa sociedade que quer expor que todas as pessoas sejam as mais transparentes possíveis. São essas personagens que, por um lado, tem que mostrar a própria vida ali sem filtros e, por outro, vigiar constantemente a vida alheia, né? Tanto é que a gente falou, né, que elas constrangem as pessoas que não estão nessa norma. Tem até aquela brincadeira com os binóculos, né, que o tempo inteiro estão tentando olhar além do que elas são capazes. Só que, como eu disse na introduçãozinha, né, a gente tá nessa sociedade de aparências, né? Então, se elas aparentam mostrar muito, na verdade, elas estão escondendo muito na mesma medida. Se elas tentam ali o tempo inteiro monitorar a vida dos outros, talvez seja porque elas estejam tentando pacificar as próprias falhas que elas têm ali nelas mesmas. Tanto é que essa coisa que eu falei do binóculo é sempre uma visão limitada, né? A gente tem ali as bordas que ocupam a tela, lá ficam de preto, elas têm um recorte, elas não conseguem ver tudo o que está acontecendo nessa vida da outra pessoa. Ela também, obviamente, está escondendo certas coisas. Então, eu acho que o filme ele começa com essas dinâmicas de lá e cá, que, enfim, a gente assistiu várias outras vezes em outros filmes famosos aí dessa sociedade de aparências, mas eu acho que tem algumas adições interessantes que a gente vai comentar aqui pra frente. Eu acho que esse é um caso que é um bom tema e uma boa execução de filme. Eu tenho minhas questões com ele, mas eu acho que ele soube trazer esse tema que tá muito atual, né? Outra coisa que a gente sempre fala muito é que o cinema, muitas vezes, ele é reflexo do seu tempo. E isso não por acaso é o segundo filme, como a gente citou lá no início, né? É o segundo filme recente, né, do cinema contemporâneo brasileiro
que a gente fala sobre essa questão da religião, dessa imposição da religião, dos problemas que esse sistema autoritário pode trazer, né? Que ele pode ser muito revertido em violência. E é algo que a gente vê muito no filme, essa busca pela perfeição no outro, essa busca por querer fazer com que sua verdade seja a do outro. E a gente vê muito isso no discurso público hoje em dia, ainda mais com essa onda conservadora vivendo no Brasil. Então eu acho que, como o Nathan mesmo disse, né, esse filme Teen Movie, é a primeira vez, né, que eu vejo num filme brasileiro, não me recordo de outro, posso estar muito equivocado, de um filme, né, que ele tem essa pegada mais adolescente, que vivem em uma distopia teocrática, assim, mais no recorte cristão. Mas eu acho interessante que parece que a qualquer momento no filme, né, na narrativa ali do filme, ela vai se encontrar, ou o destino dela será a mulher que é retratada no filme Divino Amor, né? Então, acho que outra coisa legal também no filme é ele ser dirigido por uma mulher, porque eu acho que ele consegue trazer muitos pontos, principalmente no final, de como a mulher é vista nessa sociedade e como qualquer deslize que ela possa ter pode trazer consequências muito mais cruéis do que como seria com um homem. Pois é, eu acho que numa análise mais narrativa do filme, eu acho que ele não faz nada de novo que a gente já não tenha assistido no cinema, mas eu gosto muito até mais do filme nessa parte mais estética, né, de como ele encontra algumas soluções para poder contar essa mesma história. E uma delas, né, que até é curioso para quem acompanha o nosso canal, que eu sempre critico, é essa questão dos personagens olharem para a câmera. Que é uma coisa que eu acho que muitas vezes é muleta, às vezes acaba servindo muito mais como um efeito para mostrar que o filme é um pouco descoladinho, que ele tá quebrando ali a quarta parede, mas acho que aqui elas conseguem dialogar com como essas personagens navegam por essa sociedade de aparências, né? Porque você vê que no primeiro momento elas estão ali meio que orgulhosas de estarem fazendo esses feitos, né? De estarem purificando as pessoas que elas acham impuras. Então é como se elas olhassem para a câmera como se estivessem exibindo, né? Como se estivessem buscando essa aprovação pelo que elas têm feito. Conforme a gente vê que a casa vai caindo para elas, né? Elas vão descobrindo novas coisas. Toda vez que elas olham para a câmera, existe um olhar meio de desespero, né? Como se elas estivessem ali meio sufocadas de estarem ali naquele espaço que elas têm que exercer certos papéis, esses papéis que elas cumpriram até então. E parece que agora essa busca delas ali para fora do universo do filme é achar alguém que possa salvar, resgatar elas dessa situação, né? Porque essas câmeras, como eu disse, né, o tempo inteiro estão perseguindo essas personagens. E no fim, quando a gente tem essas personagens transformadas, mais libertas, mais ali empáticas, mais podendo exercer o desejo que elas querem, você vê que elas voltam a olhar com aquele olhar que tinham no começo, né? Como se mais uma vez elas estivessem orgulhosas agora por poderem ser talvez quem elas quiseram ser e não conseguiam por conta dessa pressão da sociedade. Então, eu acho que é interessante como essa quebra da quarta parede serve como um recurso para contar a evolução dessas personagens, e não só como um efeito transgressor aqui em pleno anos 2020, quando isso já foi feito ali há décadas. Nathan, de fato, eu concordo com você aí, né? Se a gente parar para ver essa questão da narrativa, né? Ele trata de questões aí que já são bem difundidas dentro do cinema e das artes, como, por exemplo, o mito da caverna de Platão, né? Ou seja, essas garotas, elas estão dentro desse microcosmo, presas naquele universo que elas acreditam ser totalmente perfeitos, e aos poucos elas começam a descobrir que o mundo não é bem como elas veem. E eu acho que ele faz isso bem, só que mais ou menos, e eu tenho algumas questões do porquê eu acho mais ou menos. Se a gente parar pra pensar, a protagonista, eu entendo o arco de evolução dela, pois ela estava dentro daquele universo, ela estava buscando um amor, porque ela via que todas as outras pessoas ali ao redor dela estavam encontrando, só que ela via que não se encaixava muito bem. Quando ela sai desse universo, ela conhece uma outra pessoa que seria aversa a tudo que ela acredita, e o mundo que ela vislumbrava começa a desabar. Então ali dentro do arco dela, eu acho que o filme se resolve bem. Só que, quando a gente vai para outras personagens, por exemplo, a amiga dela, né, que seria a abelha rainha ali do grupo das meninas malvadas, eu tenho dificuldade de entender as motivações da mudança de comportamento que ela tem tão abrupta. Ou até mesmo de personagens que são inseridos na história que eu acho que eles não têm um bom desfecho. Como, por exemplo, tem uma garota que chega de outra cidade e ela chega meio que ali para se purificar, para começar uma nova vida. Eu achei que ela teria uma grande relevância na história. Só que, na verdade, ela só serviu meio que de gancho ali para apresentar as outras personagens e ela meio que ficou esquecido. Ou até mesmo esse personagem, ele é meio que esse despertar dessa protagonista que eu acabei de citar, ele tem um desfecho ali que, assim, eu acho que é quase como um descaso ali com o personagem.
porque ele se parece tão importante ali, do nada acontece algo que ele desaparece ali. Eu achei um pouco anticlimático. Eu acho que ele tem falas muito óbvias, às vezes, né? Sobre o governo atual, ou sobre o movimento feminista, que eu acho que não precisariam existir para que o filme fosse bastante evidente com relação à mensagem que ele quer passar. Não, Éder, eu entendo tudo isso que você está dizendo, até porque a gente fez recentemente o vídeo de medida provisória que, na verdade, eu critico exatamente essas mesmas coisas e aqui eu acabo até desculpando mais por uma série de fatores, né? A primeira, comparativamente ali com medida provisória, eu acho que especialmente essas frases de efeito acontecem em muito menos quantidade. Então eu fui tirado muito menos vezes do filme do que eu fui ali no filme do Lázaro. Então acho que por comparação acabou que esse destoou menos. Mas eu acho que também tem outras questões, né? Em segundo lugar, acho que é do teen movie, né? Desse gênero de filmes ser um pouco mais explícito em como vai lidar ali com as emoções, o que esses jovens estão pensando, como é que esses personagens vão evoluir. Especialmente também porque o foco nesses filmes acaba sendo muito mais a individualidade, muitas vezes, do protagonista, né? Esses outros ali ao redor estão ali muito mais para servir de escada para esse personagem ali ter certas reflexões ou mudar a perspectiva que eles têm. Quando eles são ali dispensáveis, eles podem sumir. Eu acho que se, mais uma vez citando o medida provisória, o objetivo fosse ali debater um grande tema do racismo, dessa coletividade, desse levante de uma minoria oprimida, seria meio estranho a gente ter um discurso político baseado em frases de efeito, mas como o foco acaba sendo muito mais a evolução dessa protagonista, me soa menos ingênuo. Mas eu acho que tem uma característica que aí, esquecendo completamente medida provisória, acaba justificando principalmente isso que você estava falando das personagens evoluírem muito rapidamente, em especial essa menina aí, super amiga dela, né? Que é a questão do grito, né? E eu acho que o grito aqui ele tem um valor simbólico muito forte, esse valor de expurgo, né? Esse valor de jogar pra fora tudo que estava engasgado, que essa sociedade ali não estava deixando elas falarem, e tudo vem expresso meio impulsivamente. E aí, a partir desses momentos de grito, a gente tem essas mudanças também abruptas, né? Por que eu digo isso? Justamente quando a gente tem um primeiro grito dessa protagonista que ela começa a mudar certas características nela, seja a forma como ela vai deixar o cabelo deixar de alisar, que é uma característica super óbvia, mas acontece justamente depois desse momento, que ela vai começar a olhar o mundo de uma outra forma. E aí, o que acontece, né? Para essa outra amiga dela, é também justamente depois do grito que vai ter uma série de mudanças ali com relação à sexualidade dela, com relação a entendimento de mundo. E esse grito ele vai ser muito presente, obviamente, também na cena final. E aí, inclusive, eu já deixo um alerta de spoiler, se vocês não tiverem assistido ao filme, pula aqui pro tempo indicado, que eu acho que a gente tem ali talvez um momento mais coletivo, quando várias mulheres começam a gritar nesses vários momentos de expurgo, em que a gente tem ali um recurso nada literal, né? Nada frases de efeito para marcar uma mudança coletiva de todas essas mulheres. Bom, Nathan, eu entendo todos os pontos que você trouxe, assim, mas esses pontos negativos que eu trouxe com relação ao filme não são pontos que me façam não gostar. Eu gosto do filme, eu acho que ao final o filme vai ganhando mais potência pra mim, e essa questão que você falou do grito, eu acho que foi uma sacada genial, assim. Eu gosto muito da forma como essas personagens se expressam, mas esse ponto catártico do filme. Então eu acho que o filme ele termina lá em cima pra mim. Eu acho que ele foi ganhando força. E ao final eu acho que até esses pontos que me incomodaram um pouco acabaram diminuindo ainda mais aí na minha balança entre gostar ou não gostar do filme. Pois é, né? Eu acho que é tão bonito essas personagens que além de gritar, elas correm, né? Esse movimento ali de mais ação. Em contraste com o que a gente tinha no começo do filme dessas personagens que andavam, né? E agora elas estão supostamente mais libertas do que elas estavam no começo do filme. E eu acho que esse é só mais um dos ecos que a gente tem ali de alguns símbolos que o filme traz, né? Eu tinha comentado dessas personagens que olham pra câmera, né? De como isso vai evoluindo ao longo do filme, a questão do grito, essa questão da corrida. Se a gente for além, tem até uma questão de cores que, enfim, não sei se o Éder teve essa impressão, mas parecia que tinha duas cores em conflito ali o filme inteiro, né? Um verde desses espaços ali supostamente não perfeitinhos, tanto ali da clínica, que era todas as paredes verdes, um filtro verde, em contraste com aquele mundo mais avermelhado. E essas cores estavam o tempo inteiro tentando competir ali por espaço de tela, seja num ônibus, né? Quando você tem luzes das duas cores piscando, seja, por exemplo, quando tem um líquido escorrendo pelo ralo, aí você tem uma coisa verde, depois tem uma coisa vermelha, duas bonecas que ela bota para incendiar, uma de uma cor verde, outra de uma cor vermelha, o que me faz imaginar que é justamente esse conflito desses dois mundos, né, já que cada um deles é marcado por uma dessas cores. E eu acho muito bonito que nesse final a gente tem mais uma vez essas cores ali fortes, né,
A gente tá ali correndo à noite, com aquela cor verde também na cara delas, mas aí ela se machuca, cai no chão, ela começa a sangrar. Então, de alguma forma, né, ainda que ela tenha tido essa evolução, essa nova mulher que ela vai ser, existem traços daquela mulher que ela era no passado. Isso também não deve ser negado. Então, assim, como eu disse, né, são várias questões técnicas, mais estéticas, que me fazem brilhar os olhos para esse filme, né? Porque, como a gente disse, é uma história bastante convencional, a gente já viu várias vezes, até pelas referências que o Éder citou aí, Platão, mas que eu acho que por conta de todos esses detalhes, por conta desses ecos, acaba se tornando um filme muito mais interessante. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer que de fato eu não gosto muito aqui no filme é o papel da Bruna Linsmeyer, não sei como se pronuncia, me desculpe, Bruna. Mas assim, eu acho que é até interessante nesse primeiro momento que ela acabe meio que representando várias vezes esse espírito de liberdade, né? Mais uma vez que nem o Grito, né? A protagonista, quando ela tem acesso, tem uma certa aproximação com ela começa a se libertar, porque ela começa a procurar, começa a questionar algumas coisas que até então eram inquestionáveis. Então acaba que essa procura que ela tem da Bruna acaba sendo uma procura de si mesma. Só que eu acho que o corte final do filme, né, depois dessa corrida, quando ela de fato encontra ali a moça, eu acho que acaba sendo meio acessório ali no filme, né? Parece que, bom, a gente tem que justificar o cachê dela, então ela tem que aparecer a cara dela em algum momento do filme. Eu acho que como esse espírito de liberdade era muito mais legal quando ela tava só ali pairando do que quando de fato a gente tem ela fisicalizada ali, né? E aí tem esse encontro como se ela de fato agora estivesse liberta. Enfim, eu não sei o que o Éder acha disso. Não sei se é uma chateação muito minha. Porque como você disse, né? A gente tem tantos coadjuvantes que acabam pelo caminho ali. Eu acho que ela deveria ser mais uma delas. Então, Nathan, eu não sei se eu tenho uma opinião tão formada com relação à aparição dela no final, mas eu acho que ela entra mais nesse grupo aí que eu disse das obviedades, né, com relação às frases de efeito e tudo mais. Ela apareceu, eu acho que fica mais dentro desse campo. E também, se ela não tivesse aparecido, ficaria muito mais naquele campo, assim, né? Será que ela existiu? Será que ela é fruto de um devaneio, de uma história, de uma lenda urbana? Apesar que ela aparecer ali no final, também não é a conclusão de que, de fato, tudo aquilo exista, porque o final do filme, ele tem esse tom meio de surreal. Então, eu acho que até que, de certa forma, também combina ali com aquele tom final. Então, eu fico meio que na dúvida. Mas é isso. E agora, nós chegamos naquele ponto, aquele ápice do nosso vídeo aqui, aquela cereja do bolo, que é o 20 recomendar, e eu gostaria aí, Nathan, de ouvir a sua recomendação de hoje, que eu tenho certeza que deve ser alguma recomendação brasileira. É isso? É isso mesmo, Éder. E olha, eu sempre trago recomendações, enfim, que eu gosto, né? Porque senão eu não estaria recomendando, mas eu acho que a de hoje é muito especial. Porque a gente tem aí a plataforma do Itaú Cultural Play, que já está no ar há mais de um ano, disponibilizando alguns filmes brasileiros para que todo mundo possa assistir de graça. É só você fazer o cadastro e dar o play. E essa plataforma tem vários outros filmes, desde clássicos, lançamentos, animações, mostras temáticas de algum diretor. Tem muita coisa, tudo de graça. Então assim, não perca tempo. Você que sempre fala, não consigo assistir esses filmes. Tá lá no Itaú Cultural Play. Vai estar aqui na nossa descrição para vocês acessarem e poderem assistir ao nosso cinema brasileiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentem aí o que vocês acharam do filme Medusa. E aí o que vocês estão assistindo do cinema brasileiro também. Tragam dicas para nós. E esses comentários eles são muito importantes. E as curtidas também. Porque sinaliza para o YouTube que nosso canal tem relevância e ele chega a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Valeu e tchau!